nós contamos agora e mostramos para você a situação do bairro do Glória, né, a situação dessa chuva por lá, mas no sábado também teve problema. Um temporal com fortes ventos deixou estragos pela cidade. Pelo menos 6 árvores caíram em Uberlândia. Moradores e comerciantes ficaram sem energia e tiveram que tomar providências para não perderem os produtos, e há sempre essa complicação. Vamos ver. A chuva veio forte na tarde de sábado e causou estragos em Uberlândia. Os ventos chegaram a 38 km por hora e no setor sul, onde a tempestade durou mais tempo, choveu quase 57 milímetros. A Defesa Civil foi acionada para várias ocorrências de destaque. Por volta das 13h30 nós demos um alerta e por volta das 14 horas iniciou essa chuva, que na região leste, região sul, na norte, nós tivemos 3 frentes de chuva que chegou aqui na região. Esta que chegou pela região leste e pela região sul, teve um rajado de vento mais fortes. Ao todo tivemos 6 quedas de árvores, com maior incidência aqui no setor leste e no setor sul. A chuva mais forte começou por volta de 2 horas da tarde, inclusive com uma ventania que chegou a arrancar galhos de algumas árvores. Um dos pontos mais prejudicados foi a Avenida João Naves de Ávila, entre os bairros Santa Mônica e Carajás. Aqui caíram galhos de pelo menos 3 árvores, inclusive esse atrás da gente, com galhos maiores, impedindo tanto a passagem de pedestres na passarela, que fica no canteiro central, quanto também a faixa exclusiva de ônibus ficou completamente interditada e uma das faixas de veículos. A João Naves foi sinalizada pela equipe da Secretaria de Trânsito e Transportes, CETRAN, e o Corpo de Bombeiros realizou o trabalho de corte e remoção dos galhos. O serviço só foi concluído no fim da tarde. E aqui na rua Aldorando José de Souza, no bairro Carajás, a pior das situações registradas por conta dessa forte chuva que chegou a 55 milímetros em alguns locais da cidade. Aqui 2 árvores de grande porte, aproximadamente 15 metros de altura, uma leucena e um angico, caíram sobre a fiação elétrica e sobre o poste de energia. O poste foi quebrado em 3 partes. A fiação está aqui já desenergizada pela CEMIG, enquanto o Corpo de Bombeiros faz todo o trabalho de remoção desses galhos. O detalhe é que todos os moradores das casas, de um apartamento que tem, de um prédio que tem 16 apartamentos e também de empresas, inclusive a sorveteria da Cláudia, todo mundo sem energia e sem internet. Não é a primeira vez. No dia 15 de novembro teve essa mesma situação. Nós ligamos na CEMIG e eles falaram que iria mandar o pessoal aqui para arrumar. Então, assim, teve uma demora muito grande. Eu tive prejuízos com perdas de produto de freezer. Tive de contratar um gerador de energia. Só com esse gerador eu paguei R$8.000. Hoje, na hora que eu vi a queda, já contratei o gerador também para não ter prejuízo com perdas de produto. E está sendo uma constância. E, na verdade, no dia 15 de novembro, caiu a mesma galha, estragando na mesma rede. A CEMIG não cortou e nem pediu que o vizinho viesse a cortar as árvores para diminuir o nosso prejuízo. Então, assim, fica aqui a pergunta, quem é que vai pagar de novo esse prejuízo? Sou eu, né? E não só a empresária que tem uma sorveteria na esquina fica no prejuízo. Os moradores reclamam que perdem tudo na geladeira e, além disso, precisam ir para as casas de parentes para não ficar sem banho, por exemplo. Já acionamos a CEMIG, eles já estão retornando aqui para o local para ver que elas fazem aqui alguma manobra para poder restabelecer a energia do setor antes de escurecer. Que é um prédio, né, de apartamentos, tem idosos aqui e não tem condições. O elevador não funciona, tá? E não tem gerador no prédio. Então, nós temos uma forma de restabelecer energia aqui no setor antes de escurecer ainda. A Defesa Civil cientificou a CEMIG sobre a necessidade de substituição do poste e da fiação que ficou derrubada no chão. Segundo o capitão, a responsabilidade de se fazer uma análise de risco de queda de árvores é do proprietário de cada terreno onde elas se encontrem. A gente não pode entrar no quintal do proprietário para fazer o corte dessas árvores, né? Mas eles sabem do risco que essas árvores têm, né? São árvores de grande porte, podem cair com esses vendavais, não só essa como outra, né? As árvores estavam sadias, não há nenhum indício que essas árvores estavam aí com alguma broca, com alguma anormalidade. O que causou a queda delas foi realmente a forte rajada de vento localizada que passou aqui por esse local.
Também houve registros de alagamentos em alguns pontos. No viaduto Tereza Jabur Braga, próximo à Ceasa, motoristas tiveram dificuldade de passar e muita gente preferiu não se arriscar. O mesmo aconteceu na Alameda Arnold de Almeida Castro, perto do Parque de Exposições. A Defesa Civil foi avisada sobre veículos ilhados. Alguns motoristas e motociclistas foram mais ousados e passaram, mas a maioria optou por retornar. Realmente, nesse final de semana, a região leste e sul aqui de Uberlândia sofreram realmente com essa pancada de chuva, né? Mais de 50 milímetros em alguns pontos aqui da cidade e causou realmente muito transtorno. Ventos que passaram dos 60 km por hora. E são aquelas orientações aos motoristas. Está chovendo, está ventando, para o carro, né, em algum local seguro, porque não vale a pena arriscar. Ainda bem, ninguém ferido, mas o cenário é esse, realmente de muita chuva. E aquela chuva rápida, né? Cai aquele temporal todo, aquela chuva torrencial, o sol já chega também e é desse jeito, meu amigo. A natureza é assim. Em nota, a CEMIG informou que a energia já foi restabelecida nesse endereço. A empresária questiona sobre os prejuízos que ela já teve com a chuva e a queda de energia e a demora para restabelecer o fornecimento. Ela precisou contratar um gerador para não perder os produtos e essa tem sido a realidade de muitos comerciantes que já estão praticamente acostumados com esse tipo de situação.